Um dia, 3 valentões me agarraram, me espancaram impiedosamente e me maltrataram brutalmente. Eu estava completamente indefeso, aceitando cada golpe sem reagir. Finalmente, decidi ir embora, mas então um dos valentões insultou minha mãe dizendo: "Corra para sua mãe e deixe-a repreendê-la, você é tão inútil quanto ela." Ouvindo essas palavras, minha raiva explodiu. Corri para o valentão, dando um chute que quebrou seus dentes. Então, me virei para os outros e os derrubei facilmente. Levantei a mão para bater novamente, mas minha mãe apareceu e me impediu dizendo: "Já chega! Eu já disse a você que a força existe para proteger os fracos, não para atacar os outros." Tentei explicar que foram eles que me provocaram primeiro, mas minha mãe ignorou o que eu disse e me mandou para casa imediatamente. Ao chegar em casa, minha mãe começou a me dar uma lição de moral dizendo: "Meu filho, a força é uma faca de 2 gumes. Ela pode mudar sua vida para melhor ou para pior. Quando te dei a luz, te trouxe para este lugar de artes marciais, para te ensinar o lado bom da força. Mas se você deixar a raiva te controlar como hoje, você não será diferente de um vilão. É por isso que, Jin, você perdeu hoje." Olhei para minha mãe confuso e disse: "Mas eu os derrotei. Como eu perdi?" "Não entendo." Minha mãe respondeu: "Você perdeu a batalha contra sua própria raiva. Se você não conseguir controlar sua raiva no futuro, tudo que você treinou será em vão. Agora levante-se e vamos treinar lá fora." Fiquei feliz ao saber que realmente treinaríamos, então segui minha mãe para fora para começar. Minha mãe começou ensinando que, para controlar a força, eu primeiro tinha que dominar minhas emoções na batalha. Depois, ela demonstrou técnicas poderosas e incríveis, o que me deixou completamente impressionado. Após o treino, minha mãe disse: "Se você for bem-sucedido em controlar sua raiva, poderá controlar qualquer batalha, esconder suas intenções e derrotar seu oponente facilmente." Então ela demonstrou uma de suas técnicas lendárias para mim, o que me deixou completamente chocado. Continuamos treinando, aprendi disciplina e calma em minhas ações. Tudo estava indo bem. No final do dia, minha mãe e eu voltamos para casa para jantar. No entanto, enquanto minha mãe preparava a refeição, ouvimos a voz de um dos pais dos meninos que eu tinha espancado. Ele estava do lado de fora da casa gritando e nos xingando. Eu e minha mãe saímos para enfrentá-lo. Minha mãe perguntou o que ele queria e por que ele estava ali. O homem respondeu com raiva: "Seu filho espancou meu filho. Tenho que dar uma lição a ele agora para acalmar minha raiva." Eu estava prestes a perder a calma, mas minha mãe me tranquilizou e disse: "Ele está certo, Jin, você precisa pedir desculpas ao filho dele pelo que você fez." "Pedir desculpas? Tem certeza? Eu deveria ter quebrado o braço dele para que ele nunca mais ousasse. Mas o erro não foi dele, mas sim de mim, por não ter te ensinado bem." Naquele momento, minha raiva explodiu novamente, e eu avancei contra o homem. Mas ele pegou uma garrafa, quebrou e se preparou para atacar. Ataquei com todas as minhas forças, mas de repente minha mãe lançou um golpe que derrubou o homem no chão. Então ela olhou para o filho dele e disse para o garoto levar o pai embora. Então, minha mãe e eu voltamos para dentro. Sentamos juntos, e minha mãe me acariciou suavemente dizendo: "Vi como você sorriu levemente depois de espancar aquele velho. Deixe-me explicar como fiz isso. Tudo o que fiz foi usar o próprio golpe do homem contra ele. Eu o bloqueei, e isso o fez cair." Minha mãe acrescentou: "Agora vá dormir, você continuará treinando amanhã." Fiquei muito feliz com as palavras de minha mãe, e concordei. No entanto, de repente minha mãe acordou em pânico. Ela olhou para a cortina, e o que ela viu a deixou congelada. É uma criatura de lendas, uma criatura que carrega ódio mortal para a família Kazama. Ela veio para nos matar. Imediatamente minha mãe correu até mim, me abraçou e disse: "Você deve ficar em casa e não sair, aconteça o que acontecer. E se algo acontecer comigo, você deve ir procurar seu avô e treinar lá." Eu não entendia completamente o que estava acontecendo, mas percebi que um perigo terrível pairava sobre nossa casa. Minha mãe me soltou e saiu para enfrentar a criatura. Sob a luz da lua, ela parecia aterrorizante. Entrou em posição de combate, pronta para aniquilar minha mãe. A batalha começou. Minha mãe usou toda a sua força e habilidade, mas não conseguiu acompanhar a criatura. Ela era muito forte, desferindo golpes brutais contra minha mãe. Eu fiquei paralisado atrás da porta, incapaz de me mover, ouvindo os gritos de dor de minha mãe enquanto a criatura continuava seu ataque incessante. Então, ela agarrou o pescoço de minha mãe e começou a estrangulá-la, quase acabando com ela. Eu não conseguia mais suportar. Corri em direção à criatura em velocidade máxima e a ataquei. Mas a criatura era muito forte. Meus ataques não tiveram efeito, e eu nem consegui fazê-la soltar minha mãe. Continuei atacando com fúria, mas a criatura perdeu a paciência e me deu um golpe tão forte que fui arremessado para longe.
Então, ela jogou minha mãe no chão e avançou em minha direção para me dar o golpe final. Mas minha mãe não desistiu. Ela se levantou novamente, usando toda a força que lhe restava para empurrar a criatura para longe de mim. A casa desmoronou sob a força da batalha. Minha mãe caiu no chão enquanto a criatura continuava avançando em minha direção, determinada a me matar. Apesar de ferida, minha mãe se levantou pela terceira vez. Minha mãe recusou-se a se render e apontou para a criatura, dizendo: "Estou aqui." A criatura, enfurecida pela ousadia de minha mãe, avançou contra ela com toda a sua força, pronta para aniquilá-la completamente. Mas minha mãe descobriu um túnel próximo e uma ideia surgiu. Ela se moveu rapidamente, esquivando-se do ataque da criatura, e então contra-atacou surpreendentemente. Minha mãe agarrou o braço dela e a segurou firme. Nos últimos segundos, minha mãe pensou em mim e sussurrou: "Cuide-se." Então ela morreu em um mar de chamas. Quando a batalha terminou, eu me levantei das ruínas, desesperado procurando por minha mãe, esperando encontrá-la viva, ou pelo menos um vestígio dela. Mas não havia nada. Foi quando percebi que minha mãe se fora para sempre. Eu afundei na dor, mas não foi apenas tristeza. Foi o início de um novo capítulo em minha vida, um capítulo de vingança. No fundo, jurei que nunca permitiria que o assassino de minha mãe vivesse em paz. Eu nunca o perdoaria. Nunca. Uma semana após a tragédia, cheguei a Mishima Zaibatsu para encontrar meu avô. O guarda me levou ao elevador e zombou: "Garoto, esta é a terceira vez que você vem aqui para ver o chefe. Você me incomoda tanto que acho que é hora de eu te dar uma lição." Mas eu respondi firmemente: "Encontrarei meu avô Heihachi, não importa o quanto você tente me impedir, leve-me para vê-lo imediatamente." Ao ouvir meu avô, o guarda hesitou por um momento antes de me levar ao andar mais alto, onde meu avô estava esperando. No entanto, o velho não demonstrou reconhecer-me. Em vez disso, ele riu e disse: "O que te traz aqui, seu inútil?" Respondi, com a voz cheia de dor: "Uma criatura atacou a mim e a minha mãe na floresta. Ela matou minha mãe na minha frente, e eu não pude fazer nada para salvá-la. Mas antes de morrer, o último desejo da minha mãe foi que eu encontrasse você e pedisse para você me treinar. Por isso, vim aqui para cumprir o desejo da minha mãe." Depois de ouvir a história, meu avô pareceu impressionado com a minha determinação. Ele disse: "Tudo bem, vou te treinar até que você seja forte o suficiente para enfrentar aquela criatura e vingar sua mãe. Mas sua força é muito fraca. Você tem que começar a aprender a lutar imediatamente." Hesitei. Ainda não estou pronto, e minha mãe me disse para nunca causar problemas a ninguém. De repente, o velho me atacou sem aviso e disse: "Ora, a luta já começou, deixe-me ver o que você tem." Percebendo que não tinha outra escolha, aceitei o desafio e comecei a lutar imediatamente. Meu avô continuou o processo de treinamento rigoroso até que eu estivesse completamente exausto e incapaz de me mover. Depois disso, meu avô disse severamente: "Você tem que provar que é digno do nome Mishima, e que é capaz de matar aquele ogre." Finalmente, fiquei muito animado e concordei em seguir em frente. No dia seguinte, meu avô começou oficialmente a me treinar, levando-me a um dojo onde eu enfrentaria meus testes. Ele disse: "Até eu, quando tinha sua idade, fui treinado aqui pelo meu próprio avô. Antes de eu começar, ele mandou um artesão habilidoso projetar aquelas duas colunas. Tive que quebrar uma delas para completar o treinamento, e é claro, tive sucesso. Agora é a sua vez, Jin." Ele apontou para as colunas e continuou: "Hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para que um dia você possa enfrentar e derrotar aquele ogre." Senti uma euforia avassaladora e comecei a treinar imediatamente. Mas meu avô não poupou esforços. O rigoroso processo de treinamento continuou, suportei inúmeros golpes dele, ficando mais forte a cada dia. Um dia, meu avô me levou a um equipamento de treinamento e o quebrou com um único golpe. Então ele me ordenou que o quebrasse, mas não importava o quanto eu tentasse, não conseguia. Nosso treinamento continuou dia e noite. Eu aguentava um golpe após o outro de meu avô, tornando-me mais forte a cada dia que passava. Um dia, meu avô colocou uma pedra na minha frente e apontou para que eu a quebrasse. Eu, com toda a determinação, me preparei e acertei a pedra com um forte golpe, mas ela nem sequer rachou. Então, meu avô colocou uma pilha de pedras na minha frente, e com um único golpe, ele as quebrou em pedaços. Isso é apenas o começo, jovem. Quero ver todo o seu potencial. O treinamento continuou por semanas até que um dia, meu avô me convidou para jantar. Esperávamos encontrar um convidado importante, alguém com informações sobre o ogre, bem como uma máscara que dizem poder revelar sua localização. Fiquei muito animado. No entanto, quando o homem chegou, ele aumentou o preço da máscara em relação ao combinado. Meu avô então ordenou: use a força para tirá-la dele.
Inicialmente hesitei, mas finalmente obedeci. No entanto, o homem não se rendeu facilmente, sacou uma faca e zombou de mim, pensando que eu era fraco, mas eu não lhe dei chance. Com um poderoso golpe tirei a faca da mão dele e o incapacitei completamente. Nesse momento, meu avô ordenou que eu terminasse o homem. Hesitei por um momento, mas finalmente obedeci e o derrubei. Meu avô então olhou para mim severamente e disse: hesitar em momentos cruciais levará à sua morte. Você deve ser decisivo e nunca mais hesitar, ou as consequências serão graves. Se você continuar sentindo pena de si mesmo, nunca conseguirá derrotar aquele ogre. Lembrei-me então de tudo o que tinha passado, e percebi a verdade nas palavras do meu avô. A partir daquele dia, treinei incansavelmente com ele, sem parar por um momento. Minha força aumentou, meu corpo mudou, e eu me tornei mais forte e resiliente. Finalmente, após 5 anos, desafiei meu avô para uma batalha final, que também seria meu último teste antes de completar meu treinamento. Meu avô aceitou sem hesitar, e ambos os lutadores liberaram toda a sua força. No início, meu avô estava completamente em vantagem, mas de repente um brilho apareceu em meus olhos e meu poder lendário foi despertado. Perdi completamente o controle e liberei minha técnica suprema. Em apenas um momento, dominei meu avô, completando oficialmente meu treinamento. Finalmente meu avô reconheceu meu poder, e decidiu organizar o torneio The King of Iron Fist, uma competição que atrairia os lutadores mais fortes de todo o mundo por sua incrível recompensa. Claro, o ogre também estaria entre os atraídos para o torneio, pois sua energia de combate o atrairia naturalmente. Toda a atenção agora se voltava para mim, que me tornei o braço direito poderoso de meu avô. Após terminar o treinamento, saí do ringue e vi um bloco de pedra à minha frente. Apertei os punhos e dei um soco com toda a força, esmigalhando-o completamente. Meu treinamento terminou. Era a hora de alcançar a grandeza. Com o treinamento concluído e o torneio King of Iron Fist prestes a começar, embarquei em um avião para o local. Durante o voo, decidi procurar informações sobre meu pai na internet. Mas o que encontrei foi chocante. Descobri que meu pai e meu avô lutaram no torneio King of Iron Fist antes, e aquela luta terminou com a morte do meu pai pelas mãos do meu avô. Lutei para aceitar essa verdade, sentindo-me extremamente perturbado. Ao chegar, fui recebido por uma garota que me acompanharia até o local da competição, junto com outros participantes. Também encontrei meu velho amigo e começamos a conversar animadamente. Depois disso, todos embarcaram no veículo que os levaria para a arena. Durante a viagem, peguei meu celular para assistir a um vídeo da luta lendária entre meu avô e meu pai. Meu amigo ficou animado ao assistir a luta e disse: que luta clássica! Mas Heihachi não teve piedade e matou aquele homem de forma muito brutal. Claro, nenhum de nós dois sabia que os lutadores do vídeo eram, na verdade, meu pai e meu avô. Meu amigo então começou a falar sobre a força dos novos lutadores do torneio, incluindo Paul, o loiro no banco da frente, famoso por suas habilidades de luta lendárias e força avassaladora. Finalmente, chegamos ao local da competição, um grande deserto dojo. Corri imediatamente até a garota guia e perguntei onde meu avô estava. Ela apontou para o topo do dojo, onde o velho estava parado. Fui direto até ele e perguntei: o ogre realmente apareceu? E o que você fez para atraí-lo aqui? Meu avô respondeu: o ogre foi atraído pela forte energia de luta deste lugar. Assim que as lutas começarem, ele aparecerá em um instante. Sua tarefa agora é vencer todas as lutas para estar pronto para enfrentá-lo. Concordei imediatamente, mas a curiosidade tomou conta e perguntei sobre a luta entre meu avô e meu pai no passado. Mas meu avô se recusou a responder, dizendo: você está se preocupando com coisas que não precisa saber agora. Ele então foi embora, me deixando para trás. Quando eu estava saindo, um homem misterioso apareceu de repente à minha frente, bloqueou meu caminho e disse: Heihachi destruiu completamente minha vida, e eu tenho que exterminar todos os associados a ele, incluindo você. Não respondi e tentei passar, mas o homem misterioso me deu um golpe forte, me jogando para trás. Naquele momento, lembrei-me das palavras de minha mãe, tentei controlar minha raiva e disse: resolveremos isso no ringue. Então, avancei cuidadosamente, atento a qualquer ataque furtivo. No entanto, o homem não se moveu. Enquanto isso, Heihachi estava observando tudo de longe. Ele então sinalizou para a mulher ao lado, para organizar uma luta entre mim e aquele homem para o dia seguinte. Ela assentiu em concordância. Então, quando eu estava saindo da área, notei uma garota entre os lutadores do torneio. Aproximei-me dela e perguntei se ela tinha assistido à luta anterior entre Heihachi e seu filho, mas ela respondeu friamente: este é um assunto em que não posso interferir. Se você continuar se envolvendo com os assuntos da família Mishima, só vai se prejudicar. Depois disso, ela foi embora.
No entanto, Paul, que tinha ouvido nossa conversa, aproximou-se e me convidou para ir com ele para que pudéssemos conversar. Fiquei surpreso com o que ele disse, mas concordei e perguntei o que ele sabia. Paul então começou a explicar o que havia acontecido. O filho de Heihachi, meu pai, venceu a primeira rodada e jogou Heihachi do penhasco, mas Heihachi não morreu. Ele voltou, esmagou seu filho e venceu. Preocupado, perguntei: então seu avô realmente matou meu pai ou você não tem certeza? Paul respondeu: eu não vi ele matar, mas é o que todos dizem. Então ele avisou: de qualquer forma, não se envolva muito nisso. Concentre-se no seu treino, sua luta é amanhã. Assenti em concordância e apertamos as mãos antes de nos separarmos. Sem hesitar, fui direto ao assistente do meu avô e pedi para entrar, mas o assistente recusou. No entanto, insisti e entrei à força. Fui direto até meu avô e perguntei diretamente: você matou meu pai? Meu avô respondeu: sim, meu pai era um lutador poderoso, mas foi possuído por um demônio, então eu não tive escolha a não ser matá-lo. Não consegui entender o que meu avô estava dizendo e pedi: explique. Meu avô começou a esclarecer, explicando que meu pai possuía o Devil Gene, que o dominou completamente. Ele me disse que esse tipo de gene era o que atraía o ogre para seu hospedeiro, durante a luta. Ele então acrescentou: é por isso que o ogre veio e matou sua mãe. Tentei entender e perguntei: mas como o ogre apareceu para mim se eu não tenho esse gene? Meu avô respondeu: você tem. A prova é que você lutou com alguém naquele dia, isso atraiu o ogre para sua localização. Foi isso que levou à morte da sua mãe. Naquele momento, minhas memórias começaram a clarear. Lembrei-me que naquele dia, eu lutei contra alguns valentões que estavam me incomodando pouco antes do ogre aparecer. Meu avô continuou: eu te trouxe aqui para lutar contra o ogre e atraí-lo para este torneio. Você tem que concentrar toda a sua força e ficar alerta, senão você morrerá. Senti uma onda de determinação e respondi decisivamente: ok, as coisas vão ficar tensas agora, meu amigo. No dia seguinte eu estava esperando minha luta quando uma garota chamada Xiao Yu, uma lutadora da minha idade e aparentemente de boa índole, aproximou-se e perguntou: por que você está sentado aí? Seu oponente já está no ringue se preparando para a luta. Assenti com as palavras dela e imediatamente perguntei: quem é meu oponente? Ela respondeu: é Leroy. Meus olhos se arregalaram de choque. Leroy era o mesmo que tentou me atacar no dia anterior. Sem perder tempo, desci para o ringue, onde Leroy já estava esperando. A atmosfera estava muito animada e a multidão estava ansiosa para assistir à luta, incluindo Heihachi. O árbitro anunciou o início da luta. A batalha começou em alta velocidade, com Leroy tendo a vantagem inicial. Tive dificuldade em acompanhar enquanto Leroy aproveitava minha inexperiência e tentava terminar a luta rapidamente, apenas para chocar Heihachi. De repente, lembrei-me do que aconteceu com minha mãe, e a raiva explodiu dentro de mim. Reuni toda a minha força, encarei Leroy e disse: estou aqui. Então lancei uma série de ataques ferozes, desferindo um soco poderoso que lançou Leroy para longe. Mas Leroy não desistiu. Ele se levantou e avançou contra mim mais uma vez. No entanto, eu ativei minha técnica de bloqueio lendária. Em um piscar de olhos lancei uma série de socos devastadores, derrubando completamente Leroy no chão. Fiquei sobre ele com uma expressão arrogante e disse: não tente se levantar de novo, você já perdeu. Mas Leroy se recuperou, lembrou-se de tudo o que aconteceu consigo, e levantou-se novamente tentando lutar comigo mais uma vez, apenas para perder pela segunda vez. No entanto, ele ainda não se rendeu, e levantou-se pela terceira vez, determinado a continuar lutando. Naquele momento eu não sabia mais o que fazer com ele, então dei um golpe mortal em sua perna, quebrando a cabeça e fazendo cair de joelhos no chão, incapaz de se mover. Eu estava prestes a atacar novamente, mas o árbitro interveio e parou a luta, anunciando o resultado. Bem, Jin venceu a primeira luta e avançou para as quartas de final. Após a luta, meus amigos correram para o ringue para me parabenizar, mas eu me virei para eles e fui embora. Fui para um lugar deserto. Sentei-me sozinho, sentindo-me culpado por ter machucado Leroy. Não muito tempo depois, meu amigo me seguiu para me consolar e disse: o que há de errado? Por que você parece furioso? Você perdeu a luta ou ele? Respondi com uma voz trêmula: eu não queria quebrar a perna dele, mas ele não desistiu, e continuou me atacando. Eu não tive escolha a não ser pará-lo. Meu amigo sorriu e disse: as técnicas Mishima que você está aprendendo são extremamente perigosas. Você precisa controlar sua raiva, senão um dia você pode machucar todos ao seu redor. Mas não se preocupe, você fez bem. Vamos ver a luta da Xiao Yu, é a vez dela agora. E de fato, após algumas lutas, chegou a vez de Xiao Yu enfrentar Nina. Xiao Yu estava muito feliz e cheia de energia. A luta começou rapidamente, e enquanto assistia, virei-me para meu avô e perguntei:
Como você permitiu que uma estudante do ensino médio se envolvesse em uma luta tão brutal? E que força ela tem para poder acompanhar? Meu avô respondeu: você também é um estudante do ensino médio pirralho, mas ao contrário de você, Xiao Yu usa sua habilidade e capacidade de ler a luta para vencer. Apenas assista e você entenderá. De fato, Xiao Yu habilmente evitou os ataques de Nina, movendo-se rápida e levemente de um lugar para outro, enquanto Nina não conseguia acertá-la com um único golpe. Mas de repente Nina desferiu seu golpe mais forte, agarrando Xiao Yu, quase sufocando a pada. A multidão assistiu preocupada, temendo por Xiao Yu. Mas Xiao Yu não desistiu. Usando toda a sua força, ela girou rapidamente e atacou Nina com um golpe relâmpago. Então ela saltou no ar, pousou no ombro de Nina e a derrubou no chão com um golpe final espetacular. Durma bem, Nina. E assim, Xiao Yu venceu sua luta. Assisti com admiração, extremamente impressionado com seu estilo de luta. A atmosfera estava realmente vibrante, a luta foi realmente espetacular. No final do dia, decidi ir ao quarto de Leroy para falar com ele, mas ele não estava lá. Procurei por ele por um longo tempo, até finalmente encontrá-lo. Aproximei-me para perguntar sobre ele. Leroy olhou para mim surpreso e disse: que estranho, o cara que quebrou minha perna agora veio me visitar. Você tem algum problema? Respondi: você precisa mudar seu estilo de luta e encontrar uma nova forma de lutar. Só isso. Leroy zombou e riu sarcasticamente. Claro, esse é exatamente o tipo de coisa que alguém como você diria. Você é apenas um cachorro obedecendo ordens daquele velho Heihachi, que te colocou neste torneio e gastou uma fortuna em você. Não admira que você diga isso. Tentei explicar que Leroy estava errado, mas ele não acreditou. Naquele momento, Heihachi apareceu e disse para mim: volte pro treino, você tem uma luta importante amanhã. Então, ele se virou para Leroy e disse sarcasticamente: quando um cachorro perde, não devemos mais ouvir seus latidos, senão você já sabe o que vai acontecer com você. Leroy ficou chocado com nossas palavras, mas permaneceu em silêncio. Quanto a mim, saí sem dizer uma palavra. Depois disso, Heihachi me puxou para o lado e me disse em um tom sério: se você quer vingar sua mãe, você precisa eliminar todas as suas fraquezas, nunca mais as mostre para ninguém. Depois disso, começamos a nos preparar para minha próxima luta, que foi contra meu amigo, Havoarang. Os dois lutadores subiram no ringue, e o árbitro anunciou o início da luta. No início, tentei lembrar as palavras de minha mãe durante a luta, e fiz o meu melhor para controlar minha raiva. Mas, logo depois me lembrei do que meu avô disse: cada oponente que você derrota te aproxima um passo de derrotar o ogre. Naquele momento, meu espírito de luta ardeu, e a luta entre nós tornou-se intensa. Até mesmo o próprio Heihachi estava ansioso com o que estava vendo. Ele percebeu que eu estava começando a liberar uma energia estranha, com uma aura de fumaça vermelha começando a subir do meu corpo, me dando uma força incrível. E de fato, eu derrotei Havoarang. Havoarang estava deitado no chão, incapaz de se levantar. Heihachi observou, esperando que eu o finalizasse, mas não o fiz. Em vez disso, estendi a mão para Havoarang e o ajudei a se levantar, e disse: você perdeu, meu amigo, vamos. Naquele momento, a raiva ferveu dentro de Heihachi. Ele esperava que eu finalizasse completamente meu oponente. Após o término da luta, eu e meus amigos saímos do ringue para descansar, e o dia de competição terminou. Em seguida, a aguardada luta entre Xiao Yu e a Homem-Máscara, também conhecida como King, finalmente chegou. Quando começou, King dominou completamente Xiao Yu, desferindo uma série de ataques incessantes e impiedosos, deixando todos preocupados e temerosos por ela. Mas o rei recuperou o foco subitamente e começou a contra-atacar, lançando muitos golpes poderosos que ela pensou que lhe trariam a vitória. No entanto, o rei levantou-se rapidamente, desferiu um golpe poderoso, depois agarrou Xiao Yu, girou a Senterre e desferiu um golpe fatal na sua cabeça. Sim, o rei derrotou Xiao Yu e avançou para as semifinais. O seu próximo combate é contra Paul, mas eu não me importo com mais nada além da segurança da minha amiga. Levei Xiao Yu imediatamente para o hospital e fiquei ao seu lado até ela acordar. Quando Xiao Yu acordou, pensou que eu ia ralhar com ela e dar-lhe uma palestra sobre como as raparigas não deviam lutar, mas, surpreendentemente, eu sorri e disse: fizeste muito bem, és uma artista marcial incrivelmente forte e admiro as tuas habilidades. Ela olhou para mim chocada e perguntou: não me estás a gozar só porque sou uma rapariga? Respondi: pelo contrário, a pessoa mais forte que me ensinou a lutar foi a minha mãe, e ainda não vi ninguém mais forte que ela.
Naquele momento, Xiao Yu percebeu que eu carregava uma profunda tristeza pela perda da minha mãe. Ela tentou consolar-me. Entretanto, do lado de fora do quarto, o rei estava parado em silêncio à porta, como se tivesse vindo visitar Xiao Yu, mas abriu-a acidentalmente, embora nem eu nem Xiao Yu tivéssemos notado a sua presença. No dia seguinte já era a hora do combate entre King e Paul, um dos melhores lutadores do torneio e um sério candidato ao título. A luta começou, e ambos os lutadores estavam no auge da sua forma. Paul era incrivelmente forte, desferindo uma série implacável de ataques contra King, não lhe dando um segundo para respirar. Mas King não era um adversário comum. Ele agarrou Paul com uma mão, depois levantou-o no ar antes de desferir um golpe fulminante e relâmpago. Todos ficaram chocados com a força esmagadora de King. Depois, Heihachi revelou uma verdade chocante para mim. Este não é o verdadeiro King. O Ogre matou o verdadeiro King há um mês. Este homem é um impostor aqui para ganhar o torneio em seu nome. E, de facto, o falso King derrotou Paul, estabelecendo a final, King contra Jin. Naquela noite, Heihachi falou com um dos seus subordinados sobre o Ogre, perguntando se havia algum sinal do seu aparecimento. O soldado respondeu, ainda não, mas parece que Jin terá de continuar a lutar na arena por mais tempo se o Ogre não aparecer. Quando Heihachi se afastou, uma rapariga invisível apareceu de repente das sombras e tentou atacá-lo. Ela estava desesperada para o matar, gritando e exigindo que ele devolvesse a sua bandana roubada, mas Heihachi não se importou com as suas palavras. Ele rapidamente a derrubou, fazendo-a cair no chão. Ele pretendia acabar com ela, mas eu apareci no último segundo e bloqueei o seu caminho, dizendo, deixa comigo, eu resolvo isto. Heihachi não queria recuar, ele ainda queria atacá-la novamente, mas eu impedi o Gyo. Heihachi suspirou e disse, vai-te embora, e foi-se embora. Depois de Heihachi se ir, ajudei a rapariga a levantar-se e perguntei por que ela tinha atacado. Ela olhou para mim de olhos arregalados e disse furiosamente, não finges que não sabes, ouvi-te chamar-lhe avô. Isso significa que pertences ao clã Mishima, o clã covarde que roubou a bandana da minha mãe e nunca a devolveu. Respondi. Não roubamos nada, nós recebemos-lo de alguém depois de pagar por ele. Mas a rapariga insistiu que a pessoa tinha roubado da sua mãe. Houve uma breve pausa, e então eu disse, preciso dessa bandana para o Ogre. Ele é o responsável pela morte da minha mãe, e tenho de me vingar dela. Prometo-te que, depois da luta, devolvê-la-ei. A rapariga olhou fixamente para mim e disse, não sabes a verdade, pois não? Sabes que o teu avô foi quem libertou o Ogre no passado? Ele não é tão nobre como pensas. Estás a tentar vingar-te. Então tens de descobrir quem é o verdadeiro responsável pela morte da tua mãe. Fiquei petrificado com as suas palavras, percebendo que o meu avô estava envolvido em tudo o que tinha acontecido. Mas, finalmente, disse a rapariga, depois da luta, devolvê-la-ei. Mas agora, nada é mais importante do que a minha vingança. Depois, virei-me para ir embora. Antes que eu pudesse sair, a rapariga disse novamente, queres saber quem é o King, não queres? King é apenas uma criança órfã que cresceu num orfanato e entrou no torneio para poder construir e cuidar do orfanato que o criou. Podes fazer o que quiseres com essa informação, mas só queria que soubesses. Logo depois, o combate entre mim e o Tiger Mask começou. O tigre lançou um ataque feroz, sem me dar uma oportunidade de contra-atacar. Ele atacou-me incessantemente enquanto eu permanecia na defensiva, imerso em pensamentos sobre o que a rapariga me dissera na noite passada. Entretanto, Heihachi olhava fixamente para a bandana, esperando ansiosamente que o Ogre aparecesse. A nossa tensão atingiu o pico. Naquele momento, o tigre controlava completamente a luta. Ele saltou sobre mim, pronto para dar o golpe final, e o resultado parecia decidido, mas ganhei força total novamente, lembrando-me da minha missão de vingança pela minha mãe. A minha determinação ardeu, ativando todas as minhas habilidades. Lancei-me contra o tigre, não lhe dando qualquer oportunidade de contra-atacar. Os meus olhos brilhavam vermelhos e a minha força aumentou descontroladamente. Desferi uma série implacável de golpes, dominando o meu oponente até que finalmente o derrotasse. Depois, aproximei-me de onde o tigre tinha caído e disse, todo o prêmio do torneio é teu. Não vou ficar com um cêntimo. Faz o que quiseres com ele. Que ato de nobreza. Eu já tinha feito o suficiente. Mas assim que estava prestes a sair da arena, congelei ao ver o meu avô à minha frente. Com voz inabalável, o avô declarou, não te atrevas a sair. Não ganharás o título do torneio até que derrotes o teu último adversário. Sim, sou eu o adversário, e não te irás embora até que me venças. Respondi. Está bem, mas tenho uma pergunta.
foste tu quem libertou o ogre neste mundo? O avô respondeu com confiança: sim, fui eu, agora mostra-me o que tens. O meu rosto distorceu-se de raiva enquanto avançava, entrando em combate. No início, Heihachi esteve em vantagem, usando a sua força física superior para me impedir de encontrar qualquer abertura. Mas, finalmente, adaptei-me, evitando os seus ataques e despertando o meu poder latente. De repente, Heihachi caiu no chão devido à força dos meus golpes, mas ele levantou-se rapidamente e desferiu um golpe poderoso contra mim, fazendo-me voar contra a parede. Ele então disse: se o ogre não aparecer, matar-te-ei antes que ele chegue. Naquele momento, lembrei-me de tudo, do meu passado, das palavras da minha mãe, e a minha veia pulsou. Percebi que o meu avô era a verdadeira razão por trás da morte da minha mãe, e com essa percepção, desferi um golpe esmagador, seguido de uma série de golpes imparáveis, não deixando a Heihachi nenhuma oportunidade de contra-atacar. Os meus olhos ficaram vermelhos e raios de energia brilhavam ao meu redor. O meu avô caiu no chão, e a bandana escorregou da sua mão. Mas de repente ela brilhou com uma luz verde ofuscante. O céu tornou-se verde claro, sinalizando a tão esperada aparição do ogre. Ele desceu do céu assustadoramente, a sua presença fez o ar ficar gélido. Quando a vi, as memórias do ataque brutal da minha mãe inundaram a minha mente, e a minha veia pulsou descontroladamente. Sem hesitar, lancei-me contra o ogre com fúria imparável. A hora da vingança final tinha chegado. Entretanto, todos os meus amigos estavam incrivelmente tensos, sem entender como é que eu conseguia lutar contra o ogre após 3 rondas exaustivas sem descanso, mesmo com o meu corpo ainda ferido. Mas o meu avô impediu-os, dizendo: este é o combate de Jin, ninguém deve interferir. E assim, lancei-me contra o ogre, desferindo golpes implacáveis sem piedade, derrubando-o com toda a minha força. Mas o ogre não era um adversário fácil. Ele retaliou com ataques ferozes, tentando derrubar-me, desferindo golpes poderosos e atirando-me ao chão. Depois agarrou-me pelas pernas e atirou-me violentamente. Todos queriam intervir, mas Heihachi impediu-os, observando em silêncio como se não se importasse com o destino do seu neto, quase como se desejasse a minha morte. Mas eu levantei-me, explodi de determinação e lancei um ataque feroz, atingindo o ogre repetidamente sem parar, como se não conhecesse a piedade. Todos observaram em choque com o meu poder esmagador. Finalmente o ogre não conseguiu mais suportar e caiu no chão, derrotado. Sim, eu ganhei. Mas de repente o céu voltou a ficar verde claro, e uma energia colossal atacou o ogre, destruindo completamente a arena, fazendo todos caírem no chão. Eles estavam deitados no chão, incapazes de se mover, olhando para cima em choque. O ogre evoluiu para outro nível. O seu poder aumentou a um grau insano, tornando-se verdadeiramente imparável. Heihachi observou com um sorriso como se estivesse à espera deste momento, enquanto o ogre fixava os seus olhos em mim e atacava imediatamente. Lutei com tudo o que tinha, mas este era o meu 4º combate e o meu corpo não aguentava mais. Caí no chão exausto. Os meus amigos viram-me cair e correram para me proteger, atacando o ogre na tentativa de o deter, mas simplesmente não eram fortes o suficiente para o enfrentar. Atrás, eu deitei-me no chão, observando-os lutar por mim, lutando com tudo o que tinham apesar de estarem em desvantagem. Vi Xiaoyu a ser estrangulada, quase sem ar, e de repente a memória da morte da minha mãe inundou a minha mente. Tudo o que tinha acontecido comigo passou num instante, e percebi que estava prestes a perder novamente devido à minha própria fraqueza. Com as últimas gotas de força, forcei o meu corpo a levantar-se, os meus olhos brilhavam com chamas vermelhas, e naquele momento, o Devil Jin latente em mim finalmente despertou. Lancei-me contra o ogre como um relâmpago, desferindo um golpe devastador que o atirou para longe. Depois, num piscar de olhos, apareci atrás dele e desferi 2 ataques relâmpago. Na fúria, o ogre saltou e mergulhou, desferindo um golpe fatal na minha barriga, fazendo-me voar. Todos chocados, ansiosos pelo que aconteceria a seguir. E então, de repente lancei-me contra o ogre com toda a minha força, sem mostrar misericórdia. Um golpe após o outro, sem parar até que o ogre perdesse a visão devido à força dos ataques. Não cedi nem por um segundo. Agarrei o ogre pelo queixo e desferi o golpe final. Finalmente, o ogre caiu, o seu fluxo de energia negra dissipou-se. O céu voltou ao normal. O lugar estava cheio de alegria. Todos celebravam a minha vitória. Mas, de repente, Heihachi avançou e disse friamente: "Eu vou matar-te." Todos olharam para ele horrorizados enquanto ele continuava: "O Devil Jin dentro de ti é muito perigoso, tens de morrer." Todos tentaram convencê-lo de que eu estava bem, mas ele não ouviu.
Ele sacou uma arma e disparou. Caí no chão, o meu corpo completamente incapaz de se mover. Nos últimos momentos, vi a imagem da minha mãe à minha frente. Não podia acreditar nos meus olhos, uma onda de felicidade inundou-me. Só queria ir ter com minha mãe, abraçá-la, mas o meu corpo não obedecia. Mas, naquele momento, o Devil Genie foi totalmente ativado pela primeira vez. Transformei-me num monstro horrível. Agarrei Heihachi e esmaguei-o sem piedade. Heihachi nem sequer teve tempo de perceber o que estava a acontecer, mas já não teve oportunidade. Lancei-me contra ele novamente e destruí-o completamente. Todos observaram em choque, incapazes de compreender o que se passava à sua frente. Mesmo Heihachi, que sempre esteve no controlo, estava agora impotente, a ser esmagado nas minhas mãos. A sua vida parecia estar a chegar ao fim naquele momento, mas de repente parei o ataque. Olhei para todos eles com uma expressão estranha, depois virei-me e fui-me embora. Todo o lugar mergulhou num silêncio absoluto, ninguém entendia o que tinha acabado de acontecer. E sei, meus amigos, que vocês também se sentem confusos com este final. Talvez seja um final estranho, mas esta é a história do jogo. Tentei contá-la da melhor maneira possível.